Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da nossa série do Zero ao Gain agora mercado americano, tá? A gente está aprovando uma conta de US$ 25.000 na mesa proprietária Euroinvest. Meu nome é Pablo Macharuto, eu sou trader profissional, opero pela conta da mesa proprietária Euroinvest, tá? E a gente está aqui tentando aprovar uma conta de US$ 25.000, tá? Onde eu tenho que fazer um resultado de US$ 1.500 para passar. A gente já está com US$ 350 do resultado de ontem. Nossa meta de hoje são US$ 350 também, tá? E vamos tentar chegar nessa meta aí. Por quê? Na verdade, essa meta é uma meta mínima, tá, pessoal? Porque eu tenho uma regra de consistência a cumprir. Qual que é essa regra? Essa regra eu tenho que ser, eu tenho que ter uma consistência nos meus trades, eu tenho que manter a regra de não ultrapassar 50% de ganho num dia só, porque senão o que passar não é contabilizado, tá? Então a gente tem essas regras aí que a gente tem que cumprir. Por isso que a gente tem que operar baixinho, tem que operar quietinho, fazendo ali dentro da regra para não ser penalizado, tá bom? Então nossa meta hoje é de US$ 350 no mínimo, tá? Se a gente puder fazer mais para deixar uma gordura melhor, né? É, mas o mínimo é esse, o mínimo é isso aí, tá bom? Então, nesse momento aí eu entrei numa venda acreditando nessa defesa aqui, numa região que antes era um suporte e ele fez uma bipolaridade e está servindo como resistência agora. Então, o preço foi lá, voltou, teve uma defesa muito grande. Eu entrei um pouco antecipado, mas eu entrei aqui acreditando que esse preço vai descer, tá? Eu fiz uma entrada mínima aqui com 5 contratos, para se precisar dividir a entrada dos lotes, tá? Então a gente tem uma regra aqui, que é a regra se colocou US$ 100 no bolso, protege, tá? Chegou a US$ 100, protege a operação. Por quê? Porque a gente não quer devolver o dinheiro que a gente já ganhou, né? Então a regra de consistência também é isso. Deu US$ 100, protege. Se essa operação também tiver ficar sambando na nossa cara aí, a gente já protege ela com menos, logo com menos resultado financeiro também. Por quê? Porque o ideal do trade, pessoal, é você entrar e ele andar. Por quê? Porque se ele não andar, a chance dele tomar uma defesa é muito grande. Por quê? Como é que é a regra do mercado financeiro? A gente tem compradores e vendedores. O vendedor vendendo, 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 o comprador comprando, 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 comprando. Se o vendedor para de vender, o comprador vai comprando e o preço vai subindo. Se o comprador para de comprar, o vendedor vai vendendo e o preço desce, continua descendo. Então, no nosso cenário aí, o vendedor ele tem que continuar vendendo. Por quê? Porque senão o comprador vai tomar essa posição e vai levar o preço mais acima. E não é o que a gente quer. O que a gente quer é que o preço vá mais para baixo. Por quê? Porque a gente está vendido. Simples assim. Ó, pelo fato do preço já ter ido e voltado na nossa cara várias vezes, eu vou proteger esse trade aqui com US$ 20. Tá? A gente está dentro da operação, pode ser que a gente saia e o preço vá,
Só que ele ficou muito para lá e para cá há muito tempo, entendeu? Eu vou até jogar ele um pouquinho aqui para trás para dar chance dele trabalhar. Que o preço, pessoal, ele sempre vai para cima e para baixo, para cima e para baixo. Se eu apertar muito ele aqui, pode ser que eu tome uma violinada, que é um jargão clássico aí do day trade, né? Que é quando o preço vem, te dá um tique, te tira do trade e vai para a direção onde você estava posicionado, tá? Mas pelo fato dele já ter ido e voltado, tá difícil de ir, eu preferi proteger com US$ 30 aí, tá? Se tirar a gente aguarda uma nova oportunidade. Mas pelo menos a gente não perde mais, tá bom? O vendedor tem que aparecer aí, senão é aquilo, ó, tirou a gente com US$ 30, pode ser que ele vá lá em cima de novo e volte a cair, mas enfim, ele está com muita dificuldade, pessoal, para descer, ó. Você vê que nos 5 minutos ele tem muita defesa. Chega na região de 60 também, o vendedor não deixa passar, ó, o preço. Tá vendo? Ele vai no 58, 59, passa um pouquinho de 60 e volta a cair. Ó, tá no 60 nesse exato momento, voltou para 59, 60. Ó, pode ser que ele rompa aí agora. Essa região está muito brigada. Ó, vamos ver, ó, chega no 60 de novo, vamos ver se ele vai ser devolvido. Ó. Do 60 agora o comprador parece que não quer deixar passar. Vamos ver. Parece que está bem defendido agora o 60. Ó. O comprador está ali no 60 e não quer deixar o preço descer. Vamos ver. Desceu. Comprei. O que eu espero ver, pessoal? Espero ver o comprador continuar agredindo. Ele não pode deixar descer de 60. Ó. Chegou no 60. Chegou no 60. Ó, passou um pouquinho de 60 e foi devolvido. Ó. Tá dentro do nosso planejamento, tá, pessoal? Ó, nesse momento aí ele está configurando o nosso trade, então, ok, está dentro do que a gente espera ver, ok? Eu assumi mais uma posição de lotes aqui favorável, tá, pessoal? Ó, então acredito que o trade vá buscar o nosso alvo, tá?
Apesar de que ele tomou essa defesa aí, não está sendo muito bom para a gente, mas pode ser que ele ande a partir daí, tá? Lembrando que, vou botar aqui em $50, pode ser que ele tire a gente aí, tá, pessoal? Tirou $80. Pode ser que seja um rompimento falso nessa região, mas eu ainda estou acreditando que esse preço vai subir, tá? Vamos ver, esperar uma defesa em cima. Então antecipei a operação aqui, pessoal, acreditando que esse preço ia subir, tá? Até que ele viesse mais embaixo, tomasse uma defesa e continuasse subindo. Senão a gente espera ele vir mais embaixo e compra mais barato embaixo. Ó, tá fazendo agora a bipolaridade acima da região que a gente marcou como suporte. Ó, se ele vier embaixo e voltar, cinco minutos está muito bonito, pessoal, para uma compra. Mas ainda vou preferir ver uma defesa aqui, tá? Quero ver uma defesa bem clara aqui nessa região de suporte aqui. Ó, entrei comprado aqui, acreditando que esse preço vai subir, ok? Eu posso comprar até um pouquinho mais embaixo que uma outra quantidade de lote, mas eu acredito que ele vai subir. Deu indícios que esse preço vai subir, tá? Pode ser que ele venha pegar a liquidez aí um pouquinho embaixo. Comprei atrasado, comprei no 80. O preço agora é para cima, pessoal. O preço agora é para cima, tá? A gente já está no trade. E o que a gente espera de ver é que esse preço vá a níveis superiores aí, tá? Eu não posso deixar esse trade muito acima não, pessoal, senão a gente vai atingir muito rápido a nossa meta e a gente pode ser desclassificado por isso. Então vou deixar ele pegar e na hora que chegar aqui eu zero a ordem, tá? Aí, ó.
Opa, 715. Pessoal, vamos lá. Batemos a meta aí de 715 dólares, tá? Vamos ver aí. Eu não posso atingir mais de 750 dólares. Então eu estou dentro da meta, tá? 715 dólares aí, meta mais do que batida, tá? Resultado de performance aqui, ó, eficiência 100% vencedora, ok? 100% vencedora. 715 dólares no total de hoje, tá? E vamos pegar aqui o semanal. 1.065 dólares em 2 dias, pessoal. Então, o que acontece? Nós estamos com a meta praticamente batida, ok? Estamos com a meta praticamente batida. E meta batida é meta no bolso, tá, pessoal? O preço vai embora. A gente poderia continuar aí, pessoal. A gente ia fazer mais de, sei lá, 2.000 dólares aí, tá? Mas a gente tem uma regra a cumprir. A gente tem que seguir a regra. Se eu fizesse... Por que eu parei? Pablo, por que você parou? Podia ter deixado? Sim, poderia. Só que aí ia ultrapassar os 750 de média, né? E aí a mesa ia fazer como fez da outra vez. Eu com a meta batida, com a mesa batida, eu tive que operar mais um dia porque eles não consideraram R$ 430 da minha outra mesa, que é a mesa de mercado nacional brasileiro, B3, tá? Que inclusive eu vou deixar aqui no card para vocês acompanharem também como foi para a gente passar nessa meta da mesa proprietária da B3, também pela Euroinvest, tá bom? Então, pessoal, se você curtiu esse vídeo, aprendeu até agora, dá o like, compartilha, faça um comentário, faça perguntas, tá? Se vocês quiserem que eu faça uma aula em relação ao que a gente fez aí no dia de hoje, é só deixar aqui nos comentários que a gente faz essa aula para vocês, tá bom? Se inscreva no canal, ok? Para dar uma força para a gente continuar fazendo esse trabalho. Eu trabalho aqui, ó, eu ganho dinheiro com o mercado financeiro, tá? E eu tenho interesse de entregar para vocês o máximo que eu puder, para que vocês comecem a parar de perder primeiro e comecem a ganhar no mercado financeiro, tá bom? Então fiquem com Deus, um grande abraço e sucesso e sorte a todos e nos vemos no topo. Fui, pessoal!